quando a mensagem for dada como foi dada por Elias, chamando os nossos pecados pelo nome, apontando para a gente onde estamos errando, onde precisamos mudar, como precisamos melhorar, muitos não suportarão e deixarão o povo de Deus. Vamos usar um paralelo entre a sacudidura nos dias da igreja primitiva e a sacudidura que vai haver nos últimos tempos, que eu creio que em algumas situações já começou. Vocês se lembram? Ali no capítulo 6 de João fala de uma sacudidura. Muitas pessoas haviam saído da igreja judaica e estavam caminhando agora com Jesus e os seus discípulos. Só discípulos Cristo tinha naquele momento mais de 130 já. As pessoas estavam gostando do evangelho, multiplicação dos pães, da cura dos enfermos. Todo mundo queria comer pão e peixe. Todo mundo queria ser curado. Aí chega no capítulo 6 de João, Jesus explica mais alguns detalhes sobre o evangelho. Vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Não pensem que ser crente é só ficar comendo pão e peixe, buscando a cura, milagres. Ele falou, tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Irmãos, ali está resumido, mas ele explicou claramente o que era comer a carne e beber o sangue. É sofrer por amor do evangelho, é deixar o mundo, deixar de fazer as coisas que a gente gosta e fazer as coisas que Deus pede para a gente fazer. Deixar de pregar só o que a gente gosta de pregar e pregar o que Deus manda a gente pregar. Deixar de viver como a gente gosta de viver e viver como Deus manda a gente viver. Deixar de ser parte desse mundo de trevas e sair brilhando por Jesus, sendo diferente. Precisamos de ministros como Elias, que estão dispostos a permanecer sozinhos, se for necessário, por amor à verdade. Precisamos de membros da igreja, de fé dinâmica, para que quando eles orem as coisas aconteçam. Membros que quando eles oram a chuva pare, quando eles orem a chuva comece, e que quando eles oram caia fogo do céu. Precisamos de obreiros bíblicos como Elias, missionários que estão prontos para direcionar as pessoas ao trono de Deus. Quando as pessoas abandonarem seus pecados e buscarem a Deus, eles apresentem o Calvário como a solução. Irmãos, não podemos, nesse tempo que estamos vivendo, brincar com o pecado. Não podemos viver na mornidão de Laodiceia. É hora de preparar o caminho do Senhor. Preparar um povo bem disposto para a conclusão da obra. Preparar os nossos jovens, as nossas crianças, para que possamos concluir a obra neste mundo e para sempre viver com Jesus no paraíso celestial. Irmãos, quando a gente fala sobre a sacudidura, é interessante como aconteceu ali nos dias de Cristo, no capítulo 6 de João. Jesus deu aquele discurso falando sobre comer o sangue dele, a carne dele, beber o sangue dele. E aí lá nos versículos seguintes diz assim, muitas pessoas disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E desde então, muitos deixaram de seguir a Cristo. Tinha mais de 130 discípulos, quantos ficaram? 12. E mesmo assim, entre os 12, um ainda não estava bem. E quando Jesus olhou para os 12, viu que ficaram só 12, o resto foi tudo embora. Eu tenho certeza que machucou o coração de Cristo quando ele viu mais de 100 discípulos seus deixarem ele. E aí mas ele olha para os 12, ele não estava decepcionado, ele esperava aquilo acontecer já. Ele olhou para os 12 e falou assim, colocou eles à prova. Quereis vós deixar-me também? E Pedro deu a resposta para Cristo que nós todos devemos dar. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Para onde foram aqueles mais de 100 discípulos que abandonaram a Cristo? Eles voltaram de onde eles haviam vindo. Cumpriu-se neles a palavra de Deus que diz, eles não eram de nós. Se foram, porque não eram de nós. Eles voltaram para a igreja judaica de onde eles haviam vindo. Irmãos, vai ter uma grande sacudidura entre o povo de Deus também, preparando a igreja para receber a chuva serôdia. Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre a igreja até que a maioria da igreja esteja preparada para receber. E como que Deus vai preparar a maioria da igreja para receber? Com a sacudidura. Quando as mensagens começarem a ser pregadas do púlpito, chamando o pecado pelo nome, falando para a gente onde que a gente está equivocado, falando para a gente, olha, isso que você está fazendo está errado, você tem que mudar essa sua maneira de agir, a maneira de tratar as pessoas. Você é um crente, você é um reformista, você foi batizado na água do rio ou numa piscina, você não foi batizado em uma piscina com suco de limão. Então para de franzir a cara para todo mundo, dar patada em todo mundo, seja manso e humilde como era o Salvador, você tem que mudar o seu temperamento. Quando chegar essas mensagens para a gente vai achar que está difícil. Quando o mensageiro chegar para a gente e falar assim, olha, você está indo cantar lá na frente, mas você não está preparado, você está louvando a Deus com a sua boca, mas o seu coração está longe do Senhor. A gente não vai gostar não. Você está vivendo no pecado. Você tem que mudar a maneira que você come, você está comendo tanta coisa que não presta. Onde você chegou, está na hora de mudar. Alguns vão aceitar, alguns vão ser preparados para isso, mas muitos outros vão falar assim, não, esse povo aí está ficando muito fanático. Os pastores da reforma estão muito complicados, estão pegando muito no pé da gente. Vou procurar um clube mais legal, onde ninguém vai me perturbar. E vai para lá. Essa é a sacudidura, irmãos. Buscar uma igreja onde é mais conveniente, onde ninguém fala sobre o pecado da gente. Quando os pastores começarem a chegar e falar para os nossos jovens, falando assim, olha, o jeito que vocês estão namorando está equivocado. Estão destruindo o casamento de vocês antes de começar o casamento. Por isso que vai ter cada vez mais divórcio, porque vocês estão se prostituindo antes de se casarem. Muita gente não vai gostar de ouvir essa mensagem, porque é uma mensagem difícil de ouvir.
É difícil de pregar, mas é difícil de ouvir também. O testemunho direto da testemunha fiel e verdadeira é a causa da sacudidura. Então a maioria dessas pessoas que estão vivendo no pecado e que não querem ser transformadas, vão deixar a igreja e vão procurar um clube mais legal. E aí a igreja é purificada, diz a profecia. E aí Deus derrama o seu Espírito Santo, porque a maioria da igreja está preparada para receber o Espírito Santo.